Olá, meus irmãos, muito bom dia, é um prazer estar com você nessa manhã para nos reunirmos diante da presença do Senhor. E eu os cumprimento também com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa campanha de missões nacionais, vamos prolongar um pouquinho, estender um pouquinho a nossa campanha para mais 2 semanas. Nós ainda não alcançamos o nosso alvo, chegamos perto de R$ 2.800. Eu quero então estender mais um pouco e dar oportunidade a outros irmãos que porventura ainda não fizeram a sua oferta. Quero incentivá-los a continuarem orando por nossos missionários e para que nós alcancemos também o nosso alvo. Quero ler com vocês nessa manhã Efésios 4, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Nós também glorificamos o teu nome, louvamos, bendizemos a tua pessoa, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador e o nosso Pai bendito, que atende as nossas orações, que ouve o nosso clamor. Nós te louvamos, Pai. Senhor, nós suplicamos uns pelos outros, intercedemos pelos nossos queridos, por pessoas próximas a nós que estão enfermas, pessoas que estão enlutadas. Pai, que o teu Espírito alcance os corações com o consolo. Nós te agradecemos e nos alegramos com os nossos queridos por suas realizações, pelo alcance dos seus objetivos. Muito obrigado, Deus. Te louvamos por nossas famílias, por nossas casas, pelo teu cuidado de cada dia, Senhor. Pedimos por nossa cidade, Pai. Estamos prestes a um pleito eleitoral e pedimos que o Senhor oriente a nossa mente, o nosso coração, a nossa cidade, ó Deus, a fazer as escolhas certas para que ela cresça, ó Deus, e o espaço para a anunciação da tua palavra seja expandido, Pai. Pai, abençoa a nossa manhã, o estudo que vamos fazer, a música que vamos cantar, a oração, ó Deus, que se faz neste lugar, nesta reunião. Nós te pedimos assim, a tua bênção, Pai, a tua aprovação, a tua direção. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Esse é um tempo delicado que nós vivemos. Abençoa, Pai, os preparativos para a nossa volta no próximo domingo. Que corra segundo a tua vontade, Pai, na mais plena harmonia, na paz, a fim de que realmente, ó Deus, o nosso objetivo seja alcançado, estarmos juntos como igreja, para a honra e glória do Senhor, para o nosso culto, para a nossa edificação. Muito obrigado por esta manhã, que sejamos realmente dirigidos por tua boa mão. Em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo, à noite, nós voltaremos com o nosso culto presencial. Durante a semana, você vai estar falando, me mandando um recadinho. Eu vou mandar um recado para você, uma mensagem, você vai me responder. Se você virá aqui à noite, os primeiros 30 que responderem, então terão os seus lugares garantidos. Os demais, se porventura tivermos mais pessoas interessadas em virem no culto, ainda estamos na pandemia, eu sei que tem muita gente ainda que prefere o isolamento, que prefere se resguardar, isso será muito respeitado, fique tranquilo. Mas se tivermos mais de 30 pessoas, então aqueles que se inscreverem posteriormente já terão a sua cadeira garantida para o próximo domingo, tá bom? A gente vai estendendo a lista, o que passar dos 30 a gente vai deixando para o próximo domingo, ok? Um domingo muito abençoado a você. Nós vamos continuar com o nosso momento de adoração ao Senhor.
nossa sala de aula virtual de hoje, vamos começar a segunda parte do livro de Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro da Terra. Ela é intitulada Uma Maneira de Compreender os Nossos Problemas. E o primeiro assunto dessa segunda parte trata-se de dois recintos. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por nos reunirmos nessa manhã para estudarmos este assunto, considerarmos a Tua palavra, o que Jesus fez por nós, o que Jesus quer fazer na Sua igreja, que tenhamos, ó Deus, entendimento mais aprofundado do que é a habitação do Espírito do Senhor em nós, a fim de que cresçamos, ó Deus, na nossa jornada rumo ao encontro do Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. No estudo anterior, da semana passada, Larry Crabb chama a nossa atenção para os 5 tipos de relacionamentos que normalmente cultivamos, os quais tendem a evitar os conflitos e, na verdade, buscam muito mais autorrealização do que uma conexão de almas, de amigos espirituais de fato. São eles os relacionamentos sociáveis, aqueles em que há uma troca com o outro, daquilo que se tem de bom, daquilo que se tem de qualidade, porém, limita-se o nível de intimidade para que conflitos não sejam encarados. Depois nós temos os relacionamentos cooperativos, onde pessoas trabalham juntas em algum projeto para realmente oferecerem o que elas têm de bom, o que elas sabem, o que elas controlam-se, mas esse relacionamento ele é de fato um desencargo de consciência, para que outras questões mais profundas não sejam assumidas. E ele dá o exemplo do caso dos presbíteros, né? Eles cuidam muito bem das finanças da igreja, se juntam ali em torno de algo que eles gostam, que eles têm em comum, mas não querem se envolver com os problemas dos casais da igreja, por exemplo. Tá? Nós temos os relacionamentos consoladores, são aqueles exclusivistas, que não permitem que o diferente se envolva. Se justificam mutuamente, se apoiam em não aceitar o outro, e tal apoio consola e legitima a exclusão. Relacionamentos aconselhadores são os relacionamentos que procuram a cura de uma deficiência, de uma questão psíquica, no potencial do próprio ser humano, na própria energia, na perseverança, no esforço. E essa técnica alcança resultados, porém ela aguça, né, o egoísmo, o orgulho. É um treino para uma sociabilidade mais carnal do que espiritual de fato. Então ele diz que vários conselheiros perdem a oportunidade de explorar o potencial espiritual que a pessoa tem em função de ser habitada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Os relacionamentos conformadores são fundamentados na performance religiosa, em que a busca por uma conformidade a um padrão elevado, moral, ele vai sendo alcançado por uma sequência de superações. E para que se chegue num ajustamento perfeito de comportamentos aos padrões bíblicos. Aqui é uma relação de ensino e aprendizagem, fundamentada mais no comportamento do que nos relacionamentos. Não há em nosso autor uma pretensão de condenar esses relacionamentos, ou dizer que estão errados. Eles são fruto de uma naturalidade,
E o que ele quer nos mostrar é que em Cristo e na igreja há para nós algo mais profundo, algo maior, mais intenso e mais realizador em termos de vivência espiritual, em termos da nossa espiritualidade. Tanto que ele termina o seu capítulo dizendo assim: minha missão é ver o desenvolvimento de comunidades espirituais nas quais amigos e orientadores espirituais se conectem com as pessoas. Desejo muito encontrar comunidades nas quais as pessoas se sentem seguras o bastante para revelar sua aflição, nas quais a visão daquilo que o Espírito quer operar na vida das pessoas as sustenta, mesmo quando estão distantes da comunidade, nas quais a visão, acho que eu pulei aqui, nas quais a vida daquilo, deixa eu me acertar aqui, a vida daquilo que o Espírito quer operar na vida das pessoas a sustenta, mesmo quando estão distantes da comunidade, nas quais a vida mesma de Cristo flui de uma pessoa para potencializar a vida que há na outra, oferecendo o afago divino. Nós nos amaremos de fato quando compreendermos nossos problemas e o que Cristo fez por nós e em nós, além do que ainda quer fazer em nosso favor. Ele encerra assim, dizendo que essa é a missão dele, ver uma comunidade espiritual vivendo de fato essa profundidade de relacionamentos que a habitação do Espírito na nossa vida pode nos proporcionar. Iniciamos então a segunda parte, uma maneira de compreender os nossos problemas. Larry Crabb inicia fazendo uma citação muito interessante do C.S. Lewis. Ele diz assim: a vida cristã é diferente, mais fácil e mais difícil. Cristo diz: dá-me tudo. Eu não quero tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julga inocentes, bem como os que julga iníquos. Todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. 2 recintos. Larry Crabb ilustra a nossa carne e o nosso espírito e o conflito existente entre ambos como se existissem dois recintos dentro de nós. Um recinto que ele chama de recinto inferior e o outro que ele denomina recinto superior. Então nós vamos explorar a sua ilustração. Para ele explicar essa relação, ou para ele explicar como que nós podemos viver a vida no espírito, ele faz essa ilustração, como se a nossa alma tivesse 2 recintos, um recinto inferior e um recinto superior. Então nós vamos explorar a sua ilustração para crescermos na nossa jornada, de sermos parecidos com Cristo, de fazer morrer a nossa natureza terrena, as nossas paixões egoístas, deixar fluir de nós a vida no Espírito, deixar fluir de nós o Cristo em nós. Agora, uma coisa importante, lembre-se que
que, em se tratando de vida cristã e da comunidade espiritual, da igreja, nós falamos sempre de um processo, um crescimento, uma jornada em direção a um alvo muito alto. Mas por mais que saibamos que não o alcançaremos plenamente, ainda assim, Paulo nos diz que podemos chegar muito perto através do que a comunidade pode oferecer, através do que pode acontecer na igreja. Então, nós estamos falando de um crescimento, nós estamos falando da habitação de Cristo em nós e de como nós podemos crescer na vida de Cristo que habita em nós. Paulo, falando dos dons que estão distribuídos pela Igreja de Jesus, ele nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, voltemos então à ilustração, ou à metáfora dos dois recintos que ele apresenta. Diz assim o texto: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Por isso ele fala de dois recintos, de um lugar onde podemos nos sentir bem, podemos nos sentir à vontade dentro de nós mesmos. A pergunta é, o que Jesus quis dizer quando anunciou que ele e o Pai fariam morada em nós? Então, Larry Crabb nos convida para isso. Imagine a sua alma como uma morada de dois recintos: o recinto superior e o recinto inferior. Nós vamos nos deter nessa manhã mais no recinto inferior. O recinto inferior, ele é mobiliado pelo ego, pelo nosso egoísmo. É um recinto que você mobiliou, que você decorou ao seu gosto. Ali estão as realizações pessoais, as conquistas, tudo que você imagina que te faz feliz, tudo que você foi ensinado que na vida tem que correr atrás. Você acha que se sente confortável nele. Mas quando você relaxa e dá aquela espreguiçada, algo te incomoda. Você não se sente totalmente realizado. Há uma falta, um vácuo, um vazio, uma sensação que existe um outro lugar que você ainda precisa entrar. Você então procura espantar essa sensação. Aquilo está completo, está certo, você imagina. E aí você contabiliza as realizações. Família, trabalho, amigos, a própria igreja, o lazer, o ministério, e por aí vai. Mas continua vindo à sua mente pensamentos sobre outro recinto. O recinto inferior, na verdade, é o nosso eu que precisa morrer. É um lugar confortável, mas ele não representa de fato quem somos. Ele tem essa pretensão, mas não convence. A mobília desse recinto se traduz em 4 móveis. Ele diz: a paixão pelo ego, ou seja,
a imagem corrompida de Deus, que estimula em nós a paixão pelo eu, pela minha realização, pelos meus projetos. Quanto temos em cada um de nós de narciso? Em segundo lugar, a paixão pelo controle. A paixão pelo controle é a corrupção dos recursos que Deus deu para dominar a terra. Aquela obsessão nossa de confiar nos recursos que recebemos para fazer da nossa vida o que nós quisermos. Um dia eu li um livro chamado assim, Como Funciona uma Mente Milionária. E o autor dizia assim, você precisa construir ou ajuntar 1 milhão e aí então você vai conseguir fazer tudo o que você quer. E ele deu o exemplo dele. Ele montou uma empresa de venda de produtos de musculação, de ginástica, vendeu, conseguiu juntar 1 milhão. Aí ele vendeu a sua empresa e foi fazer o que ele bem entendia da sua vida. Então, recursos que foram concedidos para bons propósitos são agora usados para maus propósitos. Por exemplo, alimento crianças com doações, não para que elas sejam de fato alimentadas, mas para promover a minha instituição, a minha imagem, para angariar prestígio, relacionamentos que me favoreçam, para ter controle. Nós temos uma paixão muito grande pelo controle total da nossa vida, e isso está lá nesse recinto inferior da nossa alma, onde nós pensamos, imaginamos, temos uma impressão muito forte de que ficamos confortáveis nele. Em terceiro lugar, a paixão por definir. Deus já nos disse para viver por Ele, para sermos como Ele, para representá-lo junto aos outros e para levarmos adiante os planos dele. Nós resistimos a essa definição e insistimos em definir pelo que temos que viver. Nós queremos definir isso. Nós queremos definir qual a nossa causa. Nós queremos definir quais os nossos grandes objetivos de vida. Quando Deus já nos deixou claro isso. Então está aí uma resistência à definição. Nós queremos definir. Nós temos uma paixão por definir. Por isso muita frustração, muita tristeza, muitas tristezas, muitas guerras, muitas divisões, muitas crises. Larry Crabb vai dizendo, olha, uma maneira de compreender os nossos problemas é sabermos onde nós estamos dentro de nós mesmos, em que recinto nós estamos dentro de nós mesmos. No recinto inferior ou no recinto superior. Em quarto lugar, a paixão por realizar. Queremos fazer algo para aliviar as nossas dores. Realizar algo que alivie as nossas dores justifica transpor as leis morais. Somos a principal autoridade a ser respeitada dentro de nós mesmos. E nós temos essa ânsia muito grande por realizar. Esse é o recinto inferior da nossa existência. Nós vamos ficar nele aqui hoje. Eu gostaria de convidar você para pensar como é isso dentro de você. Como estão essas paixões dentro da sua alma? A paixão pelo ego, a paixão pelo controle, a paixão por definir, a paixão por realizar. E eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso a partir das palavras que lemos no início da nossa conversa. As palavras de C.S. Lewis. A vida cristã é diferente, mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque é custoso, muito custoso para nós,
controlar todas essas paixões e vivermos por essas paixões. Isso é muito custoso. No mundo de hoje, com o individualismo tão acentuado, né, é muito custoso viver por essas paixões. Mas é muito também difícil nós permitirmos que o Espírito de Deus que habita em nós sufoque essas paixões. É muito difícil também nós nos transportarmos para esse lugar superior, que semana que vem nós vamos explorar um pouquinho mais. Então a vida cristã é diferente, mais fácil e mais difícil. Cristo diz: dá-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego, como nós nos sentimos, né? Essa dificuldade de matarmos essas paixões, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos. Todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu, um novo lugar na sua alma, um lugar superior. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. C.S. Lewis interpreta ou parafraseia aqui simplesmente Lucas 9:23 ou Marcos 8. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quero orar por você mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, por esse desafio tão grande que temos na nossa fé, de permitirmos que a vida de Jesus flua de dentro de nós. Pai, faz-nos crescer nesse processo, Senhor. Nós ficamos habitando esse lugar inferior da nossa existência, da nossa alma, lutando com o nosso ego, com as nossas paixões, com os nossos desejos, com a nossa necessidade de controle, de construir, de definir as coisas. Mas nós queremos mesmo, Senhor Deus, habitar esse lugar superior, nos entregarmos ao Senhor para que a vida de Cristo flua do nosso interior. Faz-nos crescer, ó Deus. Sabemos que estamos nesse processo, mas nós queremos alcançar o máximo dele. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique agora com Siga o Mestre, mais um episódio da série, e que Deus abençoe muito o seu domingo. Um grande abraço. Fica na paz de Jesus. Gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa? Isso é tão bom! Acabou. Ai, Quinzinho! Checkmate! Ai, Nina, você sempre ganha. Claro que não, Quinzinho. Não?
Não, é você que sempre perde. É porque a Nina pratica muito, Quinzinho. Não é, Nina? Ai, é verdade, Tibério. É que eu gosto muito de jogar xadrez. Mas sabe uma coisa que eu gosto ainda mais? O quê? Eu acho que eu sei. O quê? Eu acho que você sabe, Tibério. Quê? Quê? O 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 quê? Quê? É claro que são das histórias, Quinzinho. O que mais seria? E a gente tem alguma história hoje? Que tal a gente perguntar para o livro? Muito legal! Eu também. Tibério! Gente, essa história é uma das histórias mais importantes. Sim, e está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 20. Exatamente. Enquanto muitos duvidavam, um dos discípulos entendeu que o mestre não era só um profeta, ele é o Filho de Deus. Tibério! O mestre estava sempre acompanhado de seus amigos discípulos. Então eles estavam chegando ali na região da Cesareia, animados, conversando. Então Jesus... Deixa ser Jesus! Vamos ver quem a máquina de histórias vai escolher. Tomé, quem as pessoas estão dizendo que é o escolhido de Deus? Tem gente falando que é João Batista. Outras pessoas estão falando que é Jeremias ou Elias. Ou até mesmo um dos outros profetas. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Mestre, o Senhor é o escolhido. O Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz é você, Pedro, porque ninguém te disse isso, nem mesmo você. Foi o próprio Deus, o meu Pai que está nos céus, que te mostrou isso. E é sobre esta fé que eu vou construir a minha igreja, e nenhum mal poderá vencê-la. O reino de Deus está entre vocês. O que fizerem também será feito no reino de Deus, e o que desfizerem também será desfeito pelo meu Pai. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, andou pelas ruas, curando os doentes, buscando os perdidos, pra dizer que o reino já está aqui. Sigo o mestre pra saber o que é amar, o que é cuidar e se entregar. Sigo o mestre pra entender o que é compartilhar, que no reino de Jesus é tudo sobre amar. O mestre mandou fazer o que? Eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o que? Eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o que? Eu vou obedecer. O mestre mandou fazer o que? Eu vou obedecer. Ai, gente, que história mais maravilhosa. Sim, o mestre nos ensina a ser uma igreja viva. E também a espalhar a alegria dele entre nós. É isso mesmo. E você aí de casa, gostou dessa história? Promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, vocês contam o que acharam? Por favorzinho! Então até o próximo episódio. Tchau, pessoal! Tibério, Nina, eu vou ganhar de vocês no xadrez agora. Ai, eu duvido você que ganhar. diga. Você só Eu já perde tô pra treinando, Você ó. ganha da Nina, porque a Nina joga muito bem. Isso é um absurdo.